Todas as frases, o que elas trazem em comum é conexão. É uma conexão com aquela parte que falta, com uma parte que falta dentro de nós para nos sentir mais inteiros, para poder ocupar plenamente o próprio corpo. Eu conheci uma frase do Steiner que para mim foi assim uma revelação para minha vida. O ser humano tem como objetivo na vida processar as suas dores para poder recolher as suas partes e encarnar completamente. Então, cada fase da sua vida tem uma necessidade. Ela tem uma necessidade que, se ela não é completada, fica uma lacuna. Fica uma lacuna para ser completada na fase seguinte. E na verdade, isso é a grande alquimia da vida. É a grande beleza de entender que faz parte da vida buscar-se a si mesmo. Eu demorei muito a entender isso, porque eu vivi, muito antes de ser médica, né? Quando eu era adolescente, eu tinha momentos de muita conexão, de sentir uma beleza assim, absurda, e outros momentos de profunda tristeza, de profunda dor da alma que eu não conseguia explicar olhando a minha história. Então, era uma profundidade de um psiquismo que ia para um lugar muito adoecido e que se manifestava com várias questões corporais, como anorexia, bulimia e depressão, uma série de coisas também corporais. E aí eu fui, né, depois fazendo vários trabalhos e fazendo a faculdade de medicina e tudo que a gente aprende, aquilo ali, né? Até que eu comecei a ver que era uma dificuldade muito grande de aceitar os momentos da vida que eu vivia. Então, cada fase, ela tem um desafio. Ela tem um desafio inerente da sua fase. Quer você queira ou não, como ser humano, faz parte do seu corpo físico ter emoções de dor e ter emoções de amor. Faz parte, gente. Demorei a aceitar isso. Eu acho que toda essa busca, através de várias técnicas, foi para entender um pouco essa natureza humana, para entrar em paz com as minhas próprias emoções, os meus próprios pensamentos. Porque a gente tem uma vez um lado muito luz e um lado muito sombra. Então, se você não percebe que a vida ela é uma jornada de aprendizado, que é o que os filósofos falam, e há 5.000 anos vocês podem procurar e vai ter as mesmas pessoas falando sobre isso. É muito interessante. Seja que linha você percorra, você vai encontrar a mesma questão. Todo mundo buscando a harmonia na plenitude da vida humana. Então, faz parte da vida humana você ter uma parte de muita luz e as suas dificuldades virem à tona. A questão que acontece é que a gente não aprende a processar as nossas emoções e a gente não percebe como os fatos estão completamente interligados. Então, como isso não é um aprendizado desde pequenininho e muitas vezes, como essa plantinha aqui, já recebe tanta impressão no mundo de como ela tem que ser, de como essa criança tem que vir ao mundo, de quem ela tem que corresponder, como ela tem que se vestir, como ela tem que falar, né? Tem uma influência cultural, familiar, que você nem tem a chance de descobrir que ser é você. O que você traz e deseja realizar nessa existência. Então, essa é uma pergunta, convido vocês a partir de hoje a se perguntar o que você quer realizar nessa existência. Como eu, na minha vida, vivi muito com o tema da morte, assim, muito próximo, porque eu tive com muitas questões emocionais, isso para mim era muito forte, e depois na faculdade a gente vê isso tão forte,
que eu aprendi a olhar essa finitude da vida. E essa finitude, eu me perguntava como eu não posso sair dessa vida sem nunca ter vivido plenamente. Então, como seria viver a vida sentindo que você vive uma vida viva, bem vivo? Então, essa pergunta vocês levem para o seu dia a dia. Como seria eu viver a minha vida bem vivo? E escute o que me impede depois de viver essa vida de forma bem viva. Escreva essas perguntas, essas respostas, sem julgamento, sem se preocupar do que elas vêm para te falar. Porque vão existir muitos motivos para que você não viva a sua vida bem viva. Então, a jornada do médico interior, ela se trata de aprender a conectar essas partes. Conectar as partes que ficaram pelo caminho. E essas partes, elas podem se apresentar como um sintoma físico, como um sintoma emocional, como um sintoma na sua dificuldade no trabalho, nas suas relações, e é a mesma coisa. Não existe separação. A biologia corresponde à realidade. Então, é um exercício que eu convido vocês a sempre se perguntar. Se vocês, quando responderem essa pergunta, se vocês estão se dando justificativas ou estão se apoiando em direção à sua própria vida. Quando a gente olha para as justificativas, a gente está ficando atrás, está ficando no passado. Então, é importante entender que o cérebro humano, ele tende a separar. Isso é da nossa natureza. Isso é uma outra coisa que a gente tem que entrar em paz com isso. O nosso cérebro tende a viver na separação. É a natureza humana. Quer a gente aceite ou não. É assim que funciona. Então, ele registra as coisas. Então, quanto mais registros difíceis, mais isso vai te prender nas histórias passadas, que vai se manifestar no seu corpo físico e na forma como você vive as suas escolhas de mundo. Então, cabe a nós, o tempo todo, aprender a se desidentificar das sensações do corpo e dos pensamentos. E isso, gente, é uma prática contínua. Então, durante a jornada, a gente vai fazer muitas visualizações, muita meditação para voltar para o nós. Então, a conexão, como é que se faz para voltar isso? Voltar para o olhar do nós. Perceber, caramba, eu estou separado num pensamento, eu estou separada numa emoção. Você vai parar, vai centrar o seu corpo e vai perceber como um ser que está olhando a sua vida como se fosse olhando fora de você. Às vezes, eu de manhãzinha, né? Eu costumo sair com a minha cachorrinha aí de manhã, né? A gente dá uma volta bem grandinha no condomínio. Condomínio não, no quarteirão. E aí eu procuro, às vezes eu tô saindo com ela, eu acabei de acordar e quando eu vejo, minha mente está cheia de pensamento. Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer aquilo. Aí eu volto e tô pensando demais. Eu volto e observo as árvores, observo o meu andar, olho para ela e percebo como o meu corpo sente essa observação. Então, eu convido vocês o tempo todo a explorar como é viver a partir do nós. E perceber, como eu estou andando, como eu falei, eu ando na rua, às vezes eu já estou preocupada. Então, se eu estou preocupada, eu não estou ali com ela. Eu estou simplesmente fazendo uma coisa funcional. Dando a volta na rua para ela poder fazer o xixi e o cocô. Mas eu não estou no contato.
Então, a vida, ela acontece e ela se regenera no contato. Quando a gente consegue processar tudo que está acontecendo ao nosso redor e consegue dar espaço para sentir isso e poder soltar. Então, esse treino da observação do seu corpo é fundamental você treinar o tempo todo, porque pode ser que alguém fale alguma coisa e você já retraia. E aí você vai perceber, nossa, eu retraí. O que aconteceu? De repente alguém falou alguma coisa que não foi legal. Então você dá espaço para sentir, observar o seu corpo e perceber como é a sua relação com esse meio. Então, se em algum momento alguma coisa que eu falar aqui for despertada, você pode fechar os seus olhos, respira fundo, coloca um observador, como se fosse um olho atrás de você, observando todo o seu corpo, respira e solta. E deixa vir a emoção que for. Então, aqui, nesse slide, né, eu acho esse slide bem fofinho, porque ele mostra essas etapas do desenvolvimento. Não dá para a gente acelerar, não dá para a gente passar. Se a gente tentar passar, é como uma fruta, né? A gente comer uma fruta fora da estação, não tem o mesmo sabor. Ela precisa estar naquela estação para ela ter o sabor. Mas a gente, normalmente, intervém nos processos de vida do nosso ritmo biológico, dormindo até tarde, acordando às vezes muito cedo, sendo estimulado por coisas que não fazem sentido na sua alma. E muitas vezes os processos de vida que cada um passou, teve as fases que foram interrompidas. Mas independente disso, o que quer que seja que tenha acontecido, existe um motivo. Existe um aprendizado. E quando a gente começa a olhar as nossas etapas de vida, aquilo que aconteceu, né, seja difícil ou seja bom, como o que esse fato tem para me ensinar? O que isso que eu aprendi, eu trouxe como impulso para um próximo movimento da minha vida, para uma próxima geração. Então, cada pessoa ela tem uma missão de aprendizado de alma. Nenhuma situação ela é o acaso. Nada é o acaso. Então, a gente atrai a experiência como uma forma de poder aprender, porque é no contato, é através do contato que você aprende sobre o mundo. Então, se de repente você passou por uma situação de muita contração, de uma situação de medo, a gente não se relaxa no medo, a gente se contrai, né? Então, uma situação de medo a gente faz assim, a gente se contrai. Uma situação de raiva, a gente expande. Mas é uma expansão, não é uma expansão assim, é uma expansão contraída. Então, a vida, ela acontece nesse pulsar, né? Na expansão e na contração. Esse é o movimento dos batimentos cardíacos. Então, todo o nosso corpo segue esse movimento desse pulsar. Os pulmões, a terra pulsa no mesmo pulsar. Então, tudo pulsa, gente. Então, uma forma muito fácil de você começar a desbloquear o seu corpo é simplesmente, você pode, sem querer fazer nenhum movimento, sentindo esse movimento do expandir e o contrair. Vocês podem até fazer isso agora, sentindo qual que é a sua expansão, qual que é a sua contração. Faz só um segundo, expande, contrai. E aí você vai deixando isso vir para o seu próprio corpo. Vai sentindo o fluxo de energia indo para o corpo. Isso é até bom fazer, quem puder, fazer isso em pé. Mas se não, faz sentado e vai observando, sentindo o seu fluxo. Além de perceber a respiração, dá um movimento seguindo, observando o seu ritmo. Isso vai liberando as articulações. É uma prática que a gente faz muito no Qigong. Vai seguindo o seu ritmo. Então, aprende. Pode ser que você encontre um movimento de dança, encontre um movimento
de fluxo da coluna que vai soltando a sua coluna. Então, nenhum fato acontece separado. Então, se você, de repente, não consegue perceber, ok, não tem problema. Mas se abra para a possibilidade para a escuta. Então, se algo aconteceu na sua vida, seja uma questão física ou uma questão emocional, se abra para perceber, faça esse escaneamento, essa meditação. O que a vida está querendo me dizer? Isso é uma mudança de postura. Eu demorei a aprender isso. Porque, como eu falei que tinha muitas questões físicas, por um momento eu ficava muito no vitimismo. Eu ficava com raiva, mas muita raiva mesmo, sabe? Tipo, ai, a vida tá me dando esse negócio, que saco, sabe? Não acontece com outra, acontece comigo. E ficava nesse vitimismo. Até que eu entendi que a vida tem uma pedagogia. Basta a gente se abrir para aprender ou não. É um convite de perceber a conexão entre os fatos. Que eu trouxe aqui essa imagem do Van Gogh que ele tinha, não foi à toa que ele pintou, né? Teve todos esses quadros lindos, mas a dor emocional que ele vivia era extrema. Então sempre tem uma conexão, nada acontece ao acaso. Nada, gente. A gente, quando fala, às vezes, de saúde, adoecimento, às vezes o negócio parece que aconteceu do nada. Não acontece do nada. Existe um histórico. Existe uma sequência de fatos. E no caso dele, ele só foi ser, né, reconhecido após a morte.